Seja bem-vindo no dia em que faz precisamente 2 semanas que se iniciaram estas conferências de imprensa e começaram a aparecer os primeiros casos positivos de Covid-19 nos Açores. Hoje o cenário é um pouco mais preocupante. Foram detectados 15 novos casos positivos de Covid-19 no dia de hoje. 6 na ilha de São Miguel, 5 no Pico, 2 na ilha Terceira e 2 no Faial. São Miguel passa então a ser a ilha com mais casos de pessoas infectadas, sendo agora no total 13. Neste momento são 42 o número de pessoas com Covid-19 nos Açores. Dentro de momentos, Tiago Lopes, responsável máximo pela Autoridade de Saúde Regional, entrará aqui na sala do Solar dos Remédios para atualizar toda a informação sobre o dia de hoje. Boa tarde a todos. Fazemos então um novo ponto de situação da evolução do surto pelo novo coronavírus aqui na região. Pegando no ponto de situação ontem transmitido, nós transmitimos, entanto, a existência de 64 casos suspeitos na região autónoma dos Açores. Relativamente a esses 64 casos suspeitos, posso avançar-vos que, entretanto, tivemos 39 resultados negativos, 11 deles provenientes da ilha de São Miguel, 3 da ilha do Faial, 23 da ilha Terceira, 23 sim da ilha Terceira e 2 da ilha do Pico. Tivemos 10 casos positivos, neste caso de 6 da ilha de São Miguel, 2 da ilha Terceira e 2 da ilha do Faial, e 15 destes 64 casos positivos, casos suspeitos, aguardam ainda resultados e colheitas. 10 de São Miguel, 4 da ilha Terceira e 1 da ilha do Faial. Portanto, dentro destes 64 que ontem transmiti, 39 negativos, 10 positivos e 15 aguardam resultados. Até à meia-noite de hoje, temos novos 36 casos suspeitos, 5 deles provenientes da Ilha do Pico e que tiveram um resultado positivo, 4 negativos, 1 da Ilha de São Miguel e 3 da Ilha Terceira, e 27 destes 36 casos suspeitos aguardam ainda por resultados ou colheitas, 21 da Ilha de São Miguel e 6 da Ilha Terceira. Portanto, agora destes 27 que ainda aguardam, a juntar aos 15 de ontem, temos neste momento 42 casos suspeitos na região autónoma dos Açores. Relativamente às vigilâncias ativas, relativamente a ontem entraram mais 3 casos identificados pela linha de saúde Açores. Temos neste momento 2.163 pessoas em vigilância ativa. Peço desculpa, temos 2.163 a juntar aos 3 que entraram da linha de saúde Açores, 2.166. E destes 2.166, 975 provenientes da linha de saúde Açores e 1.191, tal como ontem, provenientes das delegações de saúde, conforme também ontem tive a oportunidade de transmitir e, portanto, até hoje se mantém em igual número. Relativamente aos casos, neste momento, internados, eu depois de seguida já vou especificar relativamente aos casos positivos que nós temos na região para melhor enquadrar e fazer aqui ponto de situação dos casos positivos, mas destes casos positivos internados temos 6 no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, 2 no Hospital da Horta e 2 no Hospital do Divino Espírito Santo. 32 encontram-se em contexto domiciliário, 11 na Ilha de São Miguel, 7 na Ilha Terceira, 7 na Ilha do Pico, 5 na Ilha de São Jorge e 2 na Ilha do Faial. Conforme eu estava a transmitir, para fazermos agora aqui um ponto de situação relativamente aos 42 casos positivos que nós temos neste momento na região, e fazendo aqui, de certa forma, uma retrospectiva também de todos os casos que nós fomos obtendo aqui na região relativamente à infecção pelo novo coronavírus, iria fazer-vos então aqui esse ponto de situação. Naquilo que concerne à Terceira, temos então 9 casos positivos, um deles relacionado com viagem ao continente, 2 deles relacionados com viagem recente também à Turquia, e que foram, ao fim e ao cabo, entanto, aqui também o ponto focal de infecção e do primeiro caso, como eu já tive a oportunidade de transmitir, de transmissão local. 2 deles, entanto, estão relacionados com viagem ao continente e 3 estão relacionados, entanto, com uma viagem também com um tripulante infectado que depois foi posteriormente diagnosticado em território continental. Naquilo que diz respeito ao Pico, temos então 8 casos positivos, 3 relacionados com viagem recente também ao estrangeiro, neste caso ao Canadá, 2 relacionados com viagem também recente ao Brasil e que foram, digamos aqui, também o ponto focal da transmissão local que existe neste momento também na Ilha do Pico, no qual foram identificados 3 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus e que se encontram em investigação para a identificação de mais contatos próximos.
Naquilo que diz respeito à Ilha do Faial, temos 5 casos positivos, todos com história também recente de viagem ao continente. E no caso da Ilha de São Jorge, 7 casos positivos, todos relacionados, como já tive a oportunidade de transmitir, com o cruzeiro que foi feito no início deste mês no Dubai. Relativamente à Ilha de São Miguel, esta sim que, entretanto, teve mais desenvolvimentos nas últimas horas. Nós temos neste momento 13 casos positivos, 3 deles são relacionados com os casos positivos também que foram identificados no continente, 3 relacionados ainda, tal como os cidadãos também infectados na Ilha de São Jorge, estão relacionados com o cruzeiro que se realizou no início deste mês no Dubai. 3 outros estão relacionados com viagem conjunta também ao estrangeiro, que passou por Toulouse, por Andorra, onde foram identificados mais 3 elementos deste mesmo grupo e dos quais, entanto, foram feitas colheitas de amostras biológicas e se aguardam os resultados. 2 estão relacionados com viagem conjunta ao estrangeiro, neste caso também ao Canadá, onde foram identificados também mais elementos do grupo que estão neste momento também a aguardar a recolha de amostras biológicas e também dos respectivos resultados. E 2 deles estão, os mais recentes, em investigação para identificação também dos contatos próximos, sendo que, e por isso é que eu disse neste caso específico de São Miguel, que teve mais desenvolvimentos nas últimas horas, há aqui efetivamente uma clara transmissão local e, portanto, por essa via e por os casos positivos que, entanto, foram identificados e derivado ao número, entanto, de identificação que foi feita destes casos positivos, foi estabelecido, ou irá ser estabelecido, um cordão sanitário também na freguesia, no Conselho da Povoação, para melhor ao fim e ao cabo, entanto, aqui contermos também a comunidade e fazemos aqui a identificação dos contatos próximos e depois também a respectiva colheita das amostras biológicas e depois a análise laboratorial. Importa dizer aqui, e para que, entanto, não, digamos, de certa forma, se cria aqui um alarmismo superior àquilo que deve ser atendendo à situação que nós estamos a viver, o cordão sanitário que se está a estabelecer no Conselho da Povoação é para, digamos, contermos a comunidade, ou seja, derivado ao número de casos positivos que nós identificamos, precisamos agora, digamos, de conter, entanto, a população para depois identificarmos os contatos próximos, podemos fazer a recolha das amostras biológicas e depois fazer também a respectiva análise laboratorial. Esta é uma situação que, como eu já tive a oportunidade de transmitir anteriormente, já tinha sido ponderada e equacionada originalmente no primeiro caso suspeito que nós tivemos na região, aqui na Ilha Terceira. Depois, no caso concreto também da Ilha de São Jorge, também esteve em cima da mesa também esta possibilidade. E depois, mais recentemente, no caso da freguesia de São Mateus, também aqui na Ilha de Terceira, também esteve em cima da mesa esta possibilidade, mas que, ao contrário do que acontece agora neste momento na povoação, derivado ao trabalho que se fez logo no imediato de identificar os contatos próximos dos casos positivos, o seu número não justificou, digamos assim, aqui uma paragem, digamos, da normal circulação daquela comunidade ou daquelas comunidades para identificação aqui destes contatos próximos. É isto que nós estamos agora a fazer neste momento. Como vocês tiveram a oportunidade de ver ontem, nós, por via, entanto, de toda a ligação epidemiológica que temos vindo a estabelecer com os casos suspeitos, os contatos próximos e depois também com os casos positivos, nós, entretanto, ontem fizemos um maior número, entretanto, também de recolhas de amostras biológicas e de testes para, efetivamente, verificarmos qual, digamos, a intensidade da infecção, digamos assim, existente nas diferentes localidades e, neste caso concreto aqui da ilha de São Miguel, atendendo ao número de casos positivos que identificámos na população e pela ligação que alguns deles podem ter entre si, foi determinada, entretanto, ou foi aconselhada, e neste momento o Conselho de Governo também irá tomar essa decisão, digamos assim, formal, de estabelecer este cordão sanitário, de forma que, entanto, agora possamos, através das delegações de saúde, fazer este levantamento dos contactos próximos, fazer os testes e depois, então, apurarmos em maior profundidade também a situação neste Conselho. Mas deixaria agora, entanto, aqui também um espaço para vocês poderem colocar as vossas questões. Doutor João, é a primeira vez que temos um aumento de casos de um dia para o outro na casa das dezenas. Pode-nos adiantar quais os fatores que contribuem para isso? Porque até agora tivemos 3, 4, 5 e hoje aparecem 15 novos. É derivado, entanto, àquilo que eu ontem transmiti e que eu referi também há pouco, ou seja, como nós temos vindo a testar cada vez mais, ou seja, como estamos a testar para lá daquilo que é o padronizado, o normal, que são aqueles casos suspeitos, que volto a dizer que são aqueles que têm critérios clínicos e critérios epidemiológicos,
nós, por via de estarmos a fazer aqui estas ligações epidemiológicas entre os casos que nós estamos a ter conhecimento, estamos a testar com maior profundidade e, portanto, ao estarmos a testar com maior profundidade, temos mais casos positivos por via da investigação que nós estamos a fazer. Portanto, como estamos a atacar, digamos assim, com maior intensidade também o problema e a evolução do surto aqui na região, é expectável que, tanto hoje como amanhã e nos próximos dias, venhamos a ter mais casos positivos, como eu também tive a oportunidade de transmitir ontem. E é precisamente por via deste trabalho que nós estamos a fazer, ou seja, não estamos a aguardar que as pessoas apresentem sinais ou sintomas de infecção para fazermos os testes. Estamos, entanto, a testar profissionais de saúde, não profissionais de saúde, qualquer outro tipo de cidadão, no sentido de, atendendo aquilo que é o conhecimento de cada uma das localidades e das ligações que possam existir a nível epidemiológico entre os casos suspeitos, os contatos próximos e os casos positivos, estamos a testar cada vez mais e por essa via, entretanto, é expectável que durante os próximos dias, entretanto, surjam mais casos. Antes de entrar em questões concretas e casos específicos, queria só também deixar mais uma pergunta de caráter geral em relação às cadeias de transmissão. Até ontem tínhamos uma identificada de um caso de transmissão primária ou cadeia primária. A partir de hoje, é possível identificar quantas estão ativas e quantas existem, identificá-las e quantificá-las? Sim, neste momento nós temos uma cadeia de transmissão primária que origina, digamos assim, aqui a transmissão local, a que já tive a oportunidade de transmitir na Ilha Terceira, na freguesia de São Mateus, mas que está muito localizada, está muito focalizada e até ao momento, dentro de todo o trabalho que tem vindo a ser feito, não foram identificados nem mais contatos próximos, nem mais casos suspeitos, nem casos positivos relacionados com aquele foco, digamos assim, de infecção. No caso do Pico, também detectámos, por via do trabalho que foi feito, como eu disse, da recolha de amostras biológicas e depois também da sua análise laboratorial, que os casos positivos são relacionados com os casos que nós já tínhamos, com um dos casos que já tínhamos identificado anteriormente e, portanto, por essa via já se verifica também, neste caso da Ilha do Pico, também essa transmissão local, mas que, entretanto, também, neste caso concreto, não é em número suficiente, ou pelo menos a nível preocupante, que leva a tomar medidas de exceção. Vamos, entretanto, também apurar e investigar também, mais em pormenor também esta situação. Agora sim, no caso da Ilha de São Miguel, temos neste momento a transmissão local e estamos aqui a investigar, ao fim e ao cabo, todos os contatos que possam ter existido entre a comunidade e todos os casos positivos que já identificamos, por forma a haver, sim, entretanto, para além de uma cadeia de transmissão primária, poderá existir, eventualmente, alguma cadeia de transmissão secundária. Aquilo que nós temos neste momento, em termos de informação, é de que duas situações concretas na mesma localidade, neste caso no Conselho da Povoação, originaram, cada uma delas, cada um desses focos, transmissão local, neste caso duas cadeias de transmissão primária. E, portanto, conforme já tive a oportunidade de transmitir, quando nós temos, entanto, uma pessoa infectada, passa a outra, é uma primeira cadeia de transmissão primária. Essa segunda que, entanto, é infectada, depois, se infectar uma terceira, então aí já temos uma cadeia de transmissão secundária. E isso, até ao momento, ainda não identificámos no Conselho da Povoação. Nos Açores podemos, então, falar em 4 cadeias de transmissão. Sim, neste momento podemos falar em 4 cadeias de transmissão primária. Entanto, agora, como eu disse há pouco, dentro da investigação que nós estamos a fazer dos casos positivos e identificação dos contatos próximos, poder-se-á, eventualmente, identificar cadeias de transmissão secundária. Mas para evitarmos, precisamente, a existência tanto de cadeias de transmissão secundária, eventualmente até terciária, e começarmos a escalar, digamos assim, para uma transmissão comunitária, não é? Ou seja, a partir do momento em que passarmos por uma transmissão comunitária, já entramos num outro subnível, digamos assim, dos diferentes níveis de alerta e de resposta no âmbito do plano de contingência. Para que evitemos essa escalada, já estamos aqui a conter a comunidade para detectarmos todas as situações e é tal coisa, confinarmos aqui de modo, digamos, obrigatório a população também e os residentes no Conselho às suas casas, para que, entanto, agora tenhamos este tempo para fazer a identificação de todos os contatos próximos dos casos positivos. Há dias perguntei-lhe se era inevitável termos nos Açores a transmissão local, então agora pergunto-lhe se é inevitável termos a transmissão comunitária. A transmissão comunitária, eu ainda quero acreditar que conseguimos, digamos, evitar chegar a essa fase. Como eu disse há pouco, no âmbito dos diferentes níveis de alerta e de resposta do plano de contingência do combate ao surto pelo novo coronavírus. É por essa via mesmo que nós estamos aqui a ter esta maior incidência e ter medidas, digamos, de exceção, no caso concreto do Conselho da Povoação, precisamente para que, detectados estes primeiros casos positivos
e estas ligações primárias com novos casos também de cidadãos infectados, nós pararmos, contermos e averiguarmos ao fim e ao cabo, entanto, aquilo que está a suceder. Porque se, entretanto, por exemplo, se tivéssemos agora, no caso concreto da povoação, a mesma atitude e o mesmo comportamento que tivemos relativamente a São Jorge ou a São Mateus, como devem compreender, as pessoas continuavam a circular normalmente e livremente e, portanto, toda a disseminação e propagação do vírus iria continuar. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer neste momento é identificar os casos concretos de pessoas residentes na povoação e que, por via de entanto se ter identificado essa infecção, já poderão ter infectado outras pessoas, estamos a conter para analisar e, volto a dizer, investigar ao fim e ao cabo o que está a passar e depois averiguarmos se efetivamente já há aqui algumas cadeias de transmissão que, entanto, possam estar a desenvolver. Mas neste momento, dentro da informação que nós temos e, como volto a dizer, vamos ainda durante o dia de hoje e durante o dia da manhã proceder a mais recolhas de amostras biológicas e vamos fazer mais testes. Volto novamente a frisar, vamos fazer mais testes dentro daquilo que é a definição tradicional de caso suspeito, para efetivamente nós sabermos qual é que é a intensidade, digamos assim, eventual da disseminação do vírus, no caso concreto do Conselho da Povoação. Eu perguntava se estes casos suspeitos são mesmo de população ou se existe já a nota ou se tem nota autorizada de saúde de alguns casos em casas de saúde da região ou de lares. Não, neste momento, em nível de casas de saúde e de lares, não temos qualquer tipo de registro de infecções respiratórias relacionadas com o novo coronavírus. Mas já tive a oportunidade de dizer, naquilo que concerne aos lares, às estruturas residenciais para idosos e às unidades de cuidados continuados integrados, nós, há umas semanas atrás, encetámos aqui um trabalho precisamente de preventivo e de proteção dessas pessoas que estão institucionalizadas nessas organizações, no sentido de elaborarem precocemente os seus planos de contingência, de reduzirmos o número de visitas para, efetivamente, também evitarmos que possa haver contato com alguém do exterior e que possa infectar, ao fim e ao cabo, esta população mais sensível. E, portanto, neste momento não temos qualquer tipo de vislumbre, digamos assim, que possa estar a acontecer alguma situação de disseminação ou propagação do novo coronavírus em estruturas residenciais para idosos ou unidades de cuidados continuados integrados. Por essa via, como eu já tive a oportunidade também de transmitir anteriormente, é que não estamos a instituir, tal como no continente, a aplicação do teste ao novo coronavírus para todas as novas admissões nestas organizações, porque nada nos indica, ao fim e ao cabo, que, entanto, seja necessário. Mas, de qualquer das formas, estamos também em contacto também com os responsáveis dessas unidades, no sentido de avaliarmos também a evolução do próprio surto ao nível da região e se detectarmos, tal como detectámos em São Jorge, em São Mateus e agora na povoação, algum indício de que possa estar a existir transmissão no local, iremos atuar no imediato. Como eu já tive a oportunidade de transmitir também anteriormente, estas situações, digamos, de exceção que nós acabamos por aplicar, nomeadamente o encerramento de localidades, ou como eu tive a oportunidade de transmitir ontem, mesmo até um encerramento de serviços ou de uma instituição, são sempre avaliadas caso a caso, dependendo do número de incidências que nós possamos ter. E, portanto, tudo aquilo que nós estamos a fazer é sempre no sentido de acompanharmos diariamente e hora a hora também a evolução do surto. E, portanto, se amanhã se justificar o encerramento de uma outra localidade, de outros serviços ou de uma determinada entidade, seja uma estrutura residencial para idosos, uma unidade de saúde, seja o que for, entanto iremos proceder em conformidade para salvaguardar ao fim e ao cabo, entanto aqui, a saúde pública. A semana passada sentou-nos um bocadinho o foco na ilha de São Jorge, devido aos casos que apareceram e à tal cadeia, à tal ligação dos casos. Esta semana, hoje, já fui contatado por várias pessoas da Ilha do Pico, porque nas localidades mais pequenas a identificação de alguns casos é mais fácil, e também tive a noção de que começa a aparecer algum alarme social, se podemos utilizar esta questão, porque as pessoas conhecem muitas vezes os casos que são identificados. Gostava que, à semelhança do que fez a São Jorge na semana passada, nos deixasse também uma mensagem ao Pico, sobretudo porque há gente que nos diz que viu determinada pessoa no seu local de trabalho, em contacto com outras. Em relação a esta questão do Pico, que atenção é que é preciso ter e se a Autoridade Regional de Saúde sabe por onde é que andaram estas pessoas? Sim, esse é o trabalho, ao fim e ao cabo, que como eu tenho tido a oportunidade de transmitir, eventualmente se calhar não da melhor forma, e peço desculpa por isso, mas é o trabalho invisível da parte das delegações de saúde, não é? Este trabalho de investigação que entretanto, é feito quando nós detectamos um caso positivo
ou mesmo até ainda antes de se tornar positivo, quando detectamos casos suspeitos, ou mesmo até quando a linha de saúde Açores, também as próprias delegações de saúde, por via do trabalho que fazem também junto dos pontos de entrada da região, nomeadamente dos portos e dos aeroportos, ou a própria linha de saúde Açores, também quando identifica e sinaliza situações que ainda não são casos suspeitos, porque não têm sintomatologia, mas que provêm do exterior e que possam ter esse critério epidemiológico e são vigiados diariamente. É este trabalho que muitas das vezes não se consegue transmitir da melhor forma e que é extremamente cansativo por parte das delegações de saúde, é este andar sempre em cima, digamos assim, do acontecimento, ou seja, todos estes contactos próximos que são identificados tanto pela linha de saúde de Açores, como pelas delegações de saúde, como pelo próprio grupo técnico também, que diariamente também trabalha na Direção Regional da Saúde, é feito mesmo nesse sentido de preventivo, ou seja, de nós estarmos sempre um passo ou dois mais à frente do que o próprio acontecimento, de acautelarmos possíveis situações que possam vir a positivar ou que possam vir a tornar-se suspeitas. E nesse sentido é que temos vindo a destacar cada vez mais. Portanto, aquilo que está a passar neste momento no Pico, tal como entretanto também se passou, como referiu, em São Jorge, é normal que, entanto, a comunidade também sinta, digamos, essa ansiedade e esse alarmismo ao nível local. O que é que nós podemos, entanto, aqui assegurar? Que todas essas situações estão a ser identificadas, ou seja, nós já sabemos, neste momento, dos casos positivos, a sua relação, nomeadamente a nível familiar, a nível profissional, e já estamos a identificar os contactos próximos dessas pessoas. Esses contactos próximos já foram identificados, já estão a ser contactados, e aquilo que nós estamos agora a ver neste momento é a relação entre eles, o nível depois de proximidade e o nível de risco, digamos assim, para depois então decidirmos sobre a realização dos testes. Como vocês já têm tido a oportunidade de constatar nas outras ocasiões em que tenho transmitido a informação, a maior parte das vezes os testes que nós fazemos acabam por ser negativos. Foi o que aconteceu em São Jorge, foi o que aconteceu aqui em São Mateus. Ou seja, muitas das vezes as pessoas veem contactos próximos de casos positivos a circularem, mas não quer isso dizer que a pessoa por estar a circular na rua que já está a infectar, não é? E é isso que nós, entanto, depois tentamos aqui acautelar quando fazemos o teste a essas pessoas. Portanto, sendo o teste negativo, e volto a dizer, não é o garante, digamos assim, que estará tudo bem. Aquilo que nós fazemos é a pessoa tem o teste negativo e fica na mesma em quarentena e fica em vigilância ativa por parte das delegações de saúde, por isso é que o número tem vindo sempre, digamos, nos últimos dias a aumentar. E, portanto, estamos sempre, entanto, em cima dessas situações. E, portanto, da parte da população pode ter essa segurança, digamos assim, de que todos esses contactos estão a ser identificados. E muito desse trabalho depois também da própria comunidade ao nível local é feito também articulação connosco, porque contactam para a linha de saúde Açores, porque viram alguém, entanto, a circular e que sabem que tem relação ou que esteve em casa de determinada pessoa e que são familiares ou são amigos e, portanto, sinalizam essa situação. A própria linha de saúde Açores depois transmite também ao grupo técnico da Direção-Geral da Saúde, contacta com as delegações de saúde e é feita essa despistagem. Portanto, nós estamos a ter aqui uma série de fontes de informação neste momento connosco, que nos estão a dar reportes ao fim e ao cabo de todas as situações que estão a acontecer. Não invalida que escape eventualmente às vezes algum caso ou alguma situação, mas pelo menos até ao momento não temos verificado isso, ou seja, temos tido aqui um trabalho muito próximo de identificação de todos estes contatos próximos. E, portanto, aquilo que nós podemos garantir, neste caso concreto, da Ilha do Pico e da Ilha de São Miguel, que hoje tiveram os primeiros casos de transmissão local, é de que estamos neste preciso momento, a trabalhar com as delegações de saúde na identificação de todos os contactos próximos que possam ter existido com os casos positivos. Tenho mais uma questão que está relacionada com tudo isto. Já por várias vezes o senhor falou em estar um passo à frente, quer da doença aqui nos Açores, quer também em relação ao continente, de medidas que são implementadas antes. No continente já se fala de reforçar a quarentena, fala-se em quarentenas obrigatórias, fala-se em fechar cada vez mais serviços que não são essenciais, fala em indústria, de construção civil, por exemplo. Aqui nos Açores, pondera nos próximos dias recorrer a este regime de quarentenas obrigatórias e de encerrar, por exemplo, unidades industriais ou mesmo parar com a construção civil? Eu como estava a dizer há pouco, ou seja, nós estamos sempre a avaliar a situação hora a hora e dia a dia, não é? E tal como aconteceu hoje, por exemplo, com o Conselho da Povoação e que, como eu disse há pouco, não aconteceu, por exemplo, com São Mateus ou com a Ilha de São Jorge
ou com a Ilha Terceira no primeiro caso suspeito que nós tivemos, ou seja, não houve essa necessidade de encerramento de serviços, de determinação de aplicação de cordões sanitários. Tudo isto é evolutivo e, portanto, toda a informação que nós vamos obtendo hora a hora, dia após dia, é que nos permite depois implementar as medidas que já estavam previstas no plano de contingência, ou seja, aquelas que não foram implementadas, por exemplo, o isolamento de localidades, no caso aqui da Terceira, no caso de São Jorge, ou mesmo até ainda no caso do Pico ou do Faial, não o foram porque não existem razões ainda para isso. No caso de São Miguel já foi aplicado, irá ser sempre aplicado dentro daquilo que, entanto, seja a necessidade do momento e, portanto, não invalida que, tal como eu respondi há pouco também no caso concreto das estruturas residenciais para idosos ou de unidades de cuidados continuados integrados, ou centros de dia e etc., não implica que, entanto, essas entidades também sejam, ou esses serviços também sejam encerrados, por via, entanto, também do número de casos que possam acontecer. Tudo está em cima da mesa neste momento, porque, como já tive a oportunidade de transmitir, estamos em estado de emergência declarado. Neste momento, e por via da declaração também desse estado de emergência, é que hoje também, articuladamente também com o Presidente da República e com as forças de segurança, estamos a implementar aqui medidas de exceção, atendendo àquilo que foi detectado nas últimas horas. Não invalida que nas próximas horas, entanto, também tenhamos um novo conhecimento de outros casos, de outras situações, que levem também digamos, ao alargamento também dessas medidas de exceção, também essas situações. Portanto, tudo pode acontecer neste momento e por isso é que nós temos vindo a insistir nos últimos dias a questão do distanciamento social e das pessoas, entanto, necessitarem de ficar mais em casa e de evitarem, ao fim e ao cabo, uma maior interação social, é a medida que nós neste momento conseguimos, digamos que, assegurar que nos leva a evitar e a minimizar a disseminação e a propagação do vírus, porque já sabemos que ele, no entanto, se hospedou em alguns cidadãos residentes nos Açores e, portanto, neste momento, é essa a melhor via que nós temos neste momento de evitar a propagação e disseminação do vírus, não excetuando, o caso concreto nós estamos a fazer aqui na povoação, de implementar medidas de exceção e, digamos, de um confinamento obrigatório para que, ao fim e ao cabo, também possamos averiguar melhor a situação e evitar, ao fim e ao cabo, essa propagação. Questões da Antena 9. Os membros da família que foi agora diagnosticada com positivo no pico, que não viajaram, cumpriram a quarentena após a chegada dos outros membros vindos do exterior? Como eu já tive a oportunidade de dizer, os casos particulares não os irei identificar e, portanto, estando a colocar a questão no sentido de uma família que foi identificada e a restantes, digamos que, elementos que possam ter interagido com ela, parece-me contraproducente, entanto, estar a transmitir isso publicamente, porque numa ilha, num contexto pequeno, como nós falámos há pouco, rapidamente todas as pessoas se conhecem e se criam estigmas sem qualquer tipo de necessidade. Ou seja, ninguém aqui é criminoso pelo facto de, entanto, ter contraído uma infecção pelo novo coronavírus. Conforme eu transmiti há pouco, aquilo que nós sempre alertamos e pedimos é minimizar a interação social, não invalida que as pessoas, entanto, não tenham direito à sua vida, não é? E, portanto, não vamos estar aqui a particularizar as situações, a criar aqui falsos estigmas junto das comunidades, porque determinada família A ou B teve a infelicidade de ter viajado para o exterior e ter contraído uma infecção pelo novo coronavírus e ter regressado à sua terra. Portanto, é uma situação perfeitamente natural que acontece e, portanto, aquilo que nós temos de fazer é ajudá-los, na medida do possível, entanto, a conter e a combater ao fim e ao cabo aqui a situação. E, portanto, peço desculpa, mas não vou estar aqui a particularizar, de forma, entanto, a não criar esses falsos estigmas e completamente desproporcionados. Também na Antena 9 perguntam se já está identificado o voo em que viajaram os 2 casos positivos de hoje do Faial, e se sim, qual é o voo e se os outros passageiros já estão em vigilância. Relativamente às ligações aéreas e às ligações marítimas, já tive a oportunidade também de transmitir isso, todos aqueles casos positivos que já foram identificados e que regressaram à região, digamos assim, a bordo de uma aeronave ou de uma embarcação, já foram identificados, bem como todos os restantes passageiros. E, portanto, todos aqueles que nós identificamos como contactos próximos e contactos de risco foram contactados e foi-lhes determinada a quarentena. E essa quarentena está a ser vigiada por meio daquilo que já tenho transmitido, das vigilâncias ativas que as delegações de saúde diariamente realizam. Aqueles a quem eventualmente não foi determinada a quarentena foi porque a delegação de saúde, dentro da avaliação que fez do risco, digamos assim, máximo ou mínimo também de ser um eventual caso suspeito, não a determinou. Não existe, ao fim e ao cabo, essa razão para isso e, portanto, poderá não ter sido determinada essa quarentena e, portanto, não estarão em vigilância. Não invalida que depois, com o evoluir da situação,
possam surgir, entanto, mais casos. Mas tudo aquilo que diz respeito a ligações aéreas, desde há várias semanas atrás, quando nós implementámos essa quarentena a todos aqueles que regressassem à região ou ingressassem na região provenientes do exterior, esses estão a ser acompanhados. Aqueles que eventualmente possam não estar a ser acompanhados foi porque a Delegação de Saúde entendeu que não havia risco para isso. A Antena 9 gostaria também de confirmar se os sintomas podem ser apenas falta de olfato e paladar. Sim, nós, entretanto, dentro da avaliação que nós temos vindo a fazer dos casos suspeitos e dos casos positivos, e isso também já foi transmitido, nomeadamente pela própria Direção-Geral da Saúde, e já tive a oportunidade também de dizer isso, não de forma, digamos assim, tão direta, mas este novo coronavírus, o seu comportamento ainda está a ser devidamente aprofundado, ou seja, não temos ainda um verdadeiro conhecimento da forma como se transmite, como ele se propaga, como ele, hospedando-se, digamos assim, no corpo humano, depois qual o comportamento dele e quais os sinais e sintomas que nós devemos estar mais alerta, mas devo dizer que realmente já tivemos reporte de casos positivos que nós fizemos, posso até avançar com isso, com os testes, precisamente porque suspeitámos que eram casos que iam para lá daquilo que normalmente se entende como caso suspeito, que é aquilo que eu já tenho transmitido várias vezes, a tosse, a febre ou a dificuldade respiratória. Efetivamente está descrito, agora mais recentemente nos últimos dias, têm surgido vários estudos provenientes daquilo que nos outros países é feito, nomeadamente na China e ao nível do continente europeu, da investigação deste novo coronavírus, e está descrito que, entanto, existem outro tipo de sinais e sintomas que importa valorizar para fazermos a despistagem. Na região autónoma dos Açores posso avançar que já o fizemos há uma semana atrás, nomeadamente, quando detectámos os primeiros casos positivos que fugiam àquilo que era o tradicional da febre, da tosse e da dificuldade respiratória. E, portanto, por já estarmos, digamos, na atualidade daquilo que é a evidência científica de hoje em dia, já estamos a trabalhar há vários dias com essa base e, portanto, estamos alerta para isso. Não quero com isto dizer que todos aqueles que, entanto, tenham anósmia, que tenham falta de olfato ou de paladar, que, entanto, constituam um risco, porque há pessoas com essa situação clínica crónica e, portanto, não é por essa via que, entanto, agora possam estar infectados pelo novo coronavírus. Mas, de qualquer das formas, também, qualquer dúvida ou questão, ligar à linha de saúde Açores através do 808 24 60 24, no sentido de depois também poderem ver respondidas algumas dessas questões. A Rádio Horizonte gostaria de saber se a Autoridade de Saúde Regional sabe das pessoas que cumprem quarentena nos 2 hotéis da região, quantos são turistas e quantos são locais. Esse número preciso não consigo transmitir, efetivamente. O número de residentes e de turistas que se encontram hospedados nas unidades hoteleiras, temos ao fim e ao cabo esse número apurado, mas não o tenho aqui comigo neste preciso momento, até porque é uma situação que, entanto, também conheceu desenvolvimentos também muito recentemente. Mas, de qualquer das formas, temos esse levantamento feito, no sentido depois também de irmos acompanhando, nomeadamente aqueles que são residentes nos Açores e aqueles que são provenientes do exterior, de forma depois também a darmos a melhor comunidade e as melhores condições também para que essas pessoas fora do seu contexto habitual também possam enfrentar estes dias de quarentena que têm pela frente. Também na Rádio Horizonte, e em relação às pessoas que estão hospedadas nos hotéis, perguntam se temem o contágio entre os que lá estão, visto que, como também já disse, muitos não estão a cumprir com as regras impostas e estão a partilhar espaços comuns e até mesmo utensílios para se servirem nas refeições. Relativamente a isso, já tive a oportunidade também de transmitir e não quero mais depois também, voltar a referir o seguinte. Transmitimos orientações e recomendações às unidades hoteleiras para saber como proceder relativamente ao tratamento da roupa e depois também ao tratamento também a dar aos utensílios, nomeadamente de cozinha, que possam ser utilizados pelas pessoas que estão hospedadas nessas referidas unidades. E, portanto, todo o tratamento que é feito é no sentido de acautelar uma posterior e nova utilização tanto da roupa como desse utensílio, e, portanto, sabem como proceder. Relativamente à utilização dos espaços comuns, foi aquilo que eu transmiti ontem, tendo nós tido conhecimento de que haveria pessoas que estariam, digamos assim, a ter algum abuso na utilização dos espaços para lá daquilo que está recomendado e no cumprimento das distâncias, foram devidamente também chamadas a atenção também para isso, e aquilo que é recomendado é que podem utilizar esses espaços comuns, nomeadamente também para circularem, para se poderem deslocar
até à sala de refeições, se for esse o caso. A unidade hoteleira pode, entanto, entender de que, entanto, por via de segurança e dos recursos que detém, que o mais seguro é, efetivamente, as pessoas depois também tomarem as suas refeições no quarto, mas poderão utilizar esses espaços em circulação para o efeito e para o essencial, nomeadamente refeições, desde que, entanto, tenham o cumprimento do devido distanciamento social, quer enquanto se deslocam, quer enquanto depois também estão sentadas, eventualmente também à mesa. E, portanto, cumprindo essas recomendações, não há qualquer tipo, digamos, de perigo de contágio, desde que se cumpram com as recomendações. No entanto, as unidades hoteleiras também estão despertas para isso e, portanto, irão implementar as medidas também necessárias para o efeito. Salientar então da conferência de imprensa de hoje que já há transmissão local também na Ilha de São Miguel, mais propriamente na povoação, que aqui vai ter uma intervenção, e também na Ilha do Pico. Feito o ponto balanço do dia de hoje, são então 42 casos positivos. No dia de hoje apareceram mais 15 e, segundo o diretor regional e responsável máximo pela Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes, é provável que nos próximos dias também estes números continuem a aumentar. São então 42 pessoas com Covid-19 nos Açores, sendo que 13 em São Miguel, 9 na Ilha Terceira, 8 no Pico, 7 em São Jorge e 5 no Faial. São também 42 o número de casos suspeitos no arquipélago e 2.166 pessoas estão sob vigilância ativa. Vamos então aguardar para a conferência de amanhã, saberemos ainda mais pormenores. Amanhã às 16 horas estamos de volta.